Boa noite a todos, que bom que nós estamos aqui na casa do Senhor, mais um dia na casa do Senhor, né? E o salmista é tão claro com relação a tudo isso: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é tão bom ter essa alegria na casa do Senhor, porque nós sabemos que Deus irá falar conosco. E Deus tem falado conosco aqui, através das ministrações, através dos louvores, né? E nós louvamos a Deus pela existência da nossa igreja Batista Betel, aqui em Pouso Alegre, no bairro Árvore Grande. Estamos entrando na sua casa com o maior prazer. Mande um oi para nós, é tão bom receber um oi. E eu queria só falar algo interessante aqui. Nós recebemos uma ligação de Fortaleza, né, e Isaura. Depois nós ligamos para Isaura também, e não sei se os meninos da mídia lembram disso. Ela pediu oração, né, e ela aceitou Jesus, né, irmão Figueiredo? Família toda nos assistem ali também. Ela falou que reúne pessoal para estar nos assistindo ali em Fortaleza. Isso é grande bênção para nós. Onde que a igreja Batista Betel chegou? Em Fortaleza. E ela já disse que ela é membro da nossa igreja, um membro virtual da nossa igreja, né? Isso é grande bênção também. Só para lembrar os irmãos também, né? Orem pelo nosso trabalho ali no bairro Belo Horizonte também. Tem sido uma grande bênção, né? 2 pessoas já nos procuraram, querendo se batizar, serem membros da igreja. Isso é bênção para a igreja, irmão. Nós estamos colhendo, né? Ontem foi uma bênção o nosso culto ali, né? Pena que a gente não pode levar toda a igreja ainda. Nós já saímos da sala da irmã Jerusa, já estamos na garagem já. Levamos nas cadeiras da igreja, já estamos ali na garagem. E Deus tem sido muito bom para conosco. Deus tem sido muito bom para conosco mesmo. Lembrando as nossas atividades, domingo às 9 horas, estaremos aqui com a nossa EBD online. Vamos mudar um pouquinho o formato da nossa EBD. Vamos abrir espaço para os irmãos perguntarem também, né? E o nosso estudo será autoridade espiritual. O que é autoridade espiritual dentro do contexto, né, de eclesiásticos da igreja? E domingo à noite nós estaremos aqui num grande culto de adoração ao Senhor, como foi domingo passado, foi uma grande bênção, né? E lembrando, o tema da mensagem do pastor, né? Traga Jesus Cristo para dentro da sua crise. Vai ser muita bênção mesmo até domingo, né? Porque nós somos do Senhor. E o povo do Senhor é um povo vitorioso. Amém? Vamos orar? Pastor Carlinhos, vem aqui, vamos orar pela sua vida. Que Deus te abençoe. Eu acho tão engraçado falar pastor Carlinhos, né? Não que eu estou diminuindo você sabe disso. Pastor Carlos, aquela coisa. Não me leve a mal. Com todo o respeito que eu tenho por você. Você sabe disso, né? Você sabe disso. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado porque nós estamos aqui na tua casa. Meu Deus, é tão bom quando nós viemos buscar a solução de Deus na casa do Senhor. E na casa do Senhor tem tudo aquilo que nós precisamos para enfrentar todos os conflitos da nossa vida. Obrigado pela vida do teu servo, da sua família também. Obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor colocou algo grandioso na vida dele para que ele possa transmitir a cada um de nós também. Pai, que possamos sair daqui diferentes como nós entramos. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E que Deus assim esteja contigo, meu irmão. Amém? Boa noite, igreja. Boa noite vocês que nos assistem aí pelas redes sociais. Pode me chamar de Carlos, Carlinhos. Tem lugar que me chamam de Carlos Henrique. Cada hora é de um jeito. Então nós já estamos acostumados com relação a isso. E hoje nós vamos conversar um pouco, né? Que tipo de casamento você quer? Nós vamos bater um papo sobre isso, já que estes cultos de quinta-feira nós estamos destinando à questão de falarmos sobre família. E uma frase que me chamou bastante a atenção foi de Albert Einstein. Em linhas gerais, ele diz assim: fazer as mesmas coisas e desejar resultado diferente é loucura. Ou seja, você fazer a mesma coisa, da mesma maneira, da mesma forma, todos os dias, e querer um resultado diferente é loucura.
Se nós quisermos um resultado diferente, nós precisamos mudar, modificar alguma coisa nas nossas atitudes. E com base nisto, eu convido os irmãos a abrirem Mateus capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 24 a 29. Mateus 7, 24 a 29. Diz assim o texto sagrado: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força sobre aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então este é o texto que vai servir de base para a nossa explanação, para a nossa exposição. Então nós vemos que começa com um verbo, ouvir. Quantas coisas nós temos ouvido? E eu me lembro que quando pequeno, já disse aqui para vocês, eu fui criado pela minha avó. E uma das frases que ela sempre falava: escuta, menino, o que eu estou te falando. Ou seja, presta atenção. Mas não basta simplesmente a gente ouvir, porque o ouvir como um todo é o quê? É a percepção de algo, de sons. Nós ouvimos tantas coisas e muitas vezes nós não ouvimos a voz do Senhor. Por que até brinco que Deus não tem falado de maneira audível com a gente conforme ele falava aos personagens bíblicos? Imagina só, você está andando na rua, Deus fala contigo. Você olha, oi? Não é para alguém assim, você falou comigo? Ou ainda, você vai procurar um médico. Doutor, eu ando ouvindo vozes. Então talvez deve ser por isso que Deus não tenha falado de maneira tão audível com a gente nesses últimos tempos. Ademais, nós estamos numa correria tão grande que teríamos dificuldade em decifrar se era Deus ou o inimigo falando. Por conta dessa correria que nós estamos. É tanta correria, mas tanta correria que a gente não presta atenção no tempo que passa. Então, quando Jesus está falando, olha, aquele que ouve as minhas palavras. Se nós entendermos que a Bíblia é a palavra de Deus, então nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Se nós entendermos que as ministrações que são feitas aqui são em cima da palavra de Deus, entendemos também que são ensinamentos baseados na Bíblia que com certeza irão repercutir em uma melhoria na nossa qualidade de vida. Só que Jesus, ele vai além. Ele diz: aquele que ouve e põe em prática. Não basta ouvir. A fé, sim, vem pelo ouvir. Mas nós precisamos praticar aquilo que nós estamos ouvindo, concernente à palavra de Deus. Em 2002 a 2006, 2, 3, 4, 5, 6, isso. Eu vou contar um pouquinho antes. Quando eu terminei, na época da gente, era o ensino segundo grau, que hoje é o ensino médio, eu tive a oportunidade de cursar Direito. De graça. Sem pagar um tostão. E aí eu falei para a pessoa que me ofertou a questão da faculdade: olha, não é o curso que eu gostaria de fazer. E eram 4 anos à época. Tempos depois, casado, com um filho, o que eu fui fazer? Direito. Lógico.
a gente gosta de fazer o mais difícil. E já não eram mais 4 anos, eram 5. Porque essas coisas muito fáceis não é comigo não, sabe? Eu acho que tem que passar, se é para passar, tem que passar o mais difícil, o mais complicado. E Ana Clara, que ainda vocês conhecerão, nasceu no 3º ano de Direito. E a menina dormia literalmente no meu colo, no meu peito. Lá em casa tinha troca de turno. Eu ficava acordado até 1h da manhã com a criança e Sônia dormindo. Depois a gente fazia troca de turno. Sônia acordava, passava a madrugada com a criança e eu ia dormir porque no outro dia tinha que trabalhar. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque formei lá em 2006 e na prefeitura eu não usei os conhecimentos do direito. Então aquilo que eu ouvi na faculdade eu esqueci. Eu esqueci porque eu não pratiquei. A coisa de mais ou menos uns 2 anos, está ali a Neide, que sabe dessas histórias todas. Eu fui obrigado a voltar ao conhecimento jurídico. Por quê? Por conta de uma mudança de setor que ocorreu dentro da prefeitura, e aí eu precisei resgatar aquilo que eu sabia, mas que havia esquecido por não praticar. E o direito é algo muito dinâmico, ou seja, o que é cedo pode já não ser à noite porque uma lei foi modificada. Então, eu precisei mudar muito e estudar muito para poder colocar em prática aquilo que eu já tinha ouvido. Então, eu trouxe isso para poder servir de pano de fundo para vocês, nessa questão de que se nós ouvirmos, mas não praticarmos, não adianta nada. Por que a gente... Primeira coisa, né? A gente virava para os professores de matemática, eu não sei fazer. Não é que a gente não sabia fazer, a gente tinha preguiça de pensar para poder encontrar a maneira de fazer. E aí os professores passavam aquele monte de exercícios que o que eles estavam fazendo? Olha, o que eu falei para eles e eles ouviram, agora eles vão praticar e praticando eles irão entender como que se faz, como que se realiza. A palavra de Deus não foge à regra. Nós precisamos ouvir, mas também praticar aquilo que nós estamos ouvindo. Vai ao médico, o médico receita os remédios. Se nós não adquirirmos e não tomarmos da maneira como o médico falou, não vai resolver, não vai servir de nada. Então nós precisamos colocar em prática. E aí o que acontece? Existe uma ordem cronológica. Ouvir, praticar, me torna um homem, segundo a Bíblia, prudente. Que construiu a sua casa, então é um construtor. Por quê? Porque ele ouviu e colocou em prática. Muitas vezes nós praticamos sem entender como que se funciona. Então por isso a importância de primeiro ouvir e buscar no Senhor, para que Ele nos mostre, o Senhor nos capacita, nos orienta, abra os nossos olhos, nosso entendimento espiritual. O pastor falou aqui que vai ser ministrado sobre a autoridade espiritual na EBD de domingo. Nós precisamos ter esse discernimento. O povo de Deus é um povo inteligente. Imagina um camarada que nunca ouviu falar numa canoa construir uma barca. Um camarada que nunca havia ouvido falar sobre chuva. Não, Deus falou que vai chover, não sei o que é isso, mas mandou fazer uma arca, vamos fazer a arca. Então nós temos pessoas, o tabernáculo, se nós pensarmos da maneira como tudo foi construído, o que? Foi inspiração divina. Então nós somos seres inteligentes. Precisamos, então, estarmos atentos àquilo que o Senhor quer nos dizer. E aí, ele fez, então, a sua casa com a fundação na rocha. Primeira coisa que essa casa sofreu, caiu a chuva. E não foi chuva pouca, porque a Bíblia nos diz que encheram os rios. Não foi apenas um rio, mas mais de um rio encheu em virtude daquela chuva. Então, foi uma chuva bem forte. Com a cheia dos rios, aquela água começou a afetar o quê? A fundação da casa. E ainda completa com o quê? Ventos fortes batendo contra aquela casa. Coisa de alguns dias atrás, assistindo ao telejornal, eu vi, através da televisão, ventos nos Estados Unidos tombando caminhão. Então a gente pode ver que o vento tem a sua força tremenda. Inclusive é um país afetado constantemente por furacões e tornados. Então é isso que Jesus está querendo dizer. Está mostrando, olha, vem chuva, vem inundação, vem rajada de vento,
mas a casa não caiu. Não caiu por quê? Porque estava firmada, fundada, alicerçada sobre a rocha. A rocha nós podemos trazer para o nosso contexto na questão de Jesus. Então, com isso, o que nós aprendemos? Primeira coisa, casamento firmado na rocha, firmado em Cristo, não está isento de sofrer tempestade. Que a gente imagina, né? Eu vou para a igreja, vou resolver todos os meus problemas. Não, você vai aprender a lidar com os seus problemas, mas os problemas vêm, as dificuldades vêm, as lutas surgem. O que nós precisamos entender é o quê? Que diante disto tudo, a nossa casa não vai cair. Por quê? Porque ela está firmada na rocha. Isso é o que nós precisamos compreender. E quando nós compreendemos este princípio bíblico de que em Cristo nós somos mais que vencedores, aí sim fica fácil da gente lidar com a vida. Porque tem coisas que não tem jeito de nós mudarmos. Eu não quero que hoje seja quinta-feira. Vai adiantar alguma coisa? Não. Vai continuar sendo quinta-feira. O sol se pôs. Eu não gostaria que o sol tivesse se posto. Eu queria que o sol estivesse agora. Não, tem coisas que fogem ao nosso controle. E lutas também muitas vezes vêm. Ninguém sai por aí cedo. Hoje eu quero encontrar uma luta. Hoje eu quero ter uma aprovação. Não. A gente ora e a oração de que Cristo nos ensinou, nos ensina isto. Livrai-nos do mal. Não fala livrar-nos das lutas. Percebe por que é interessante a gente ler a Bíblia e falar, Senhor, me dá entendimento do que eu estou lendo? Então Ele nos dá o pão nosso, mas as lutas Ele permite. No Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. No original está ali, Ele, o Senhor, não me falta. Então se eu digo que de nada tenho falta, eu não tenho falta nem de lutas. Elas vêm. Nós temos um amigo em comum, eu e Neide, lá na prefeitura, e ontem eu tive a oportunidade de falar com ele. Ele está nos deixando a partir do dia 2 de outubro. Estará se aposentando. Vai embora. 35 anos de serviços dedicados à administração pública de Pouso Alegre. E falei para ele, você tem sido uma escola de Deus na minha vida. Nunca vi esbravejar, ficou bravo muitas vezes, claro. Nunca vi falar mal de Deus, pelo contrário. Palavras dele, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, falo para ele, você tem sido escola de Deus na minha vida. E por muitas vezes, quando precisei de aconselhamentos mais sérios, fui até ele. E Deus o usou para poder me aconselhar. Então, isto que nós precisamos compreender. Lutas vêm. A questão é como nós estamos reagindo a essas lutas. Super protegendo filhos. Hoje, Ana Clara me contou uma situação. Ana Clara começou a trabalhar, pastor. Sabe? Nesse momento que as aulas estão online, a gente autorizou. Depois que as aulas voltarem presenciais, aí a gente vai voltar também a conversar sobre o assunto. E foi fazer o primeiro depósito bancário dela na vida. Se enrolou toda. Por quê? Porque com essa super proteção, a gente não ensina para os nossos filhos. A gente quer carregá-los debaixo das nossas asas. Não pode crescer. Tem que ficar eternamente pequenininho. Eles crescem. Eles crescem. Contei para vocês outro dia que fui em um noivado de um menino que eu peguei no colo. Cresceu. Então nós temos que analisar isto também. Porque nós estamos vivenciando essa questão, essa cultura da superproteção. E isto também afeta na questão do nosso casamento. Então nós temos que analisar tudo isso. O que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Estamos preparando eles, não para o mundo no sentido de ir para o mundo, mas para enfrentarem as dificuldades que este mundo, porventura, vierem a causar a eles? Então a gente tem que analisar e começar a pensar nisso tudo. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que a sombra do Onipotente, o esconderijo do Altíssimo, eu descansarei. Se a Bíblia diz isso, o que eu, Carlos, tenho que fazer? Carlinhos, para o senhor não se sentir assim, chamei de Carlinhos. O que eu tenho que fazer?
Não, se Deus falou, ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que diz. Se ele falou, acabou, Senhor. Então tá, vou descansar. Vou descansar. Então, nós temos que ver tudo essa questão. Lutas vêm, dificuldades chegam. Mas qual é a finalidade dessas dificuldades, dessas lutas, dessas provas? É eu passar por elas. Ah, mas e se porventura eu não passar por essas provas, o que irá acontecer? Serei reprovado, semelhantemente ao que acontece na escola, e amanhã ou depois me depararei com situações semelhantes para que eu possa ser provado. Então, estas coisas nós precisamos analisar e pensar à luz da palavra de Deus. Nós precisamos analisar. E aí, prosseguindo, nós vemos a conjunção em português adversativa, mas, né? Então, o que acontece? O homem que ouve, pratica, ele é um prudente construtor. Mas o homem que ouve e não pratica, e aí não dá para a gente falar, Senhor, eu não ouvi. Nós estamos ouvindo. Então, nós estamos ouvindo. A decisão agora é praticar ou não praticar. É decidir o que nós queremos fazer com o nosso casamento, o que nós queremos fazer com a nossa casa. Ouvir e praticar ou ouvir e não praticar. Se eu pratico, sou um homem prudente. Se eu não pratico, sou um homem insensato. E aí, o que a Bíblia diz, o que o dicionário diz sobre insensatez? Que não é conforme o bom senso, que não é conforme a razão. E ainda, que é aquele que está sem seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso, à justa medida, ou seja, insano, doido, delirante. Então, aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, ele é prudente. O que não pratica, ele é doido. Por quê? Se nós voltarmos lá no Antigo Testamento, quando Deus fala ali em Deuteronômio, na questão das bênçãos, ele fala, olha, se você ouvir as minhas palavras e as praticar, vai ter isto e bênçãos. Se você ouvir e não praticar, você vai ter isto de maldição. E se nós lermos as maldições, são bem maiores do que as bênçãos. E aí, Deus resume da seguinte maneira, olha, hoje diante de vocês estou colocando o caminho da vida e o caminho da morte, mas eu já lhes aconselho a seguir o caminho da vida. Então é isso que não dá para a gente chegar depois e falar, Senhor, eu não sabia. Não, agora a gente sabe. Ouviu, praticou, prudente. Ouviu, não praticou, insensato. E aí o que acontece quando o camarada é insensato, certo? Ele edificou então a sua casa sobre areia. E aí a mesma situação da construção feita sobre a rocha, a casa construída sobre a areia também sofre essas intempéries. Caiu a chuva, subiu as águas e o vento bateu. E ela caiu. Então isso é uma coisa interessante para a gente analisar. A areia faz parte da construção de uma casa, mas não pode ser o alicerce. Muitas vezes nós empregamos o material adequado no lugar inadequado. Exemplo, menino quebrou a perna. Chega lá no hospital e engessa o braço dele. O gesso é o material adequado, mas foi utilizado no lugar inadequado. Não vai melhorar a perna daquele menino. Trazendo para o nosso contexto de igreja, a oração é o material adequado, é o meio adequado. Mas, se nós não nos atentarmos à oração que nós estamos fazendo, ela não vai surtir o efeito esperado. Quando Jesus é interpelado pelo cego Bartimeu, que aí Jesus pede para chamá-lo, os discípulos o levam à presença de Jesus, um cego. Tem hora que a gente acha que Jesus brinca, né, com as pessoas, né? Aí ele vira para o cego, né? O que você quer? Eu fico imaginando o cego, né? Alô? Me dá um cão guia, né? Talvez estou precisando de um cão. Não, ué. Percebe como é que o negócio é meio doido? Aí o que o cego fala? Uai, Jesus, se fosse um menino, né? Uai, quero ver. E aí Jesus fala, olha, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que o cego retornou
a visão. Então, era uma pessoa que já enxergava. Por uma situação, ele perdeu a visão no decorrer da vida dele. E aí Jesus restaura a visão dele. Então, nós precisamos chegar para o Senhor e perguntar assim: Senhor, o que está acontecendo no meu casamento? Por quê? Porque se é feito na rocha, não tem nem goteira. Pode vir do jeito que for. Agora, quando é firmado na areia, geralmente começa a surgir goteiras, trincas, rachaduras no piso. Então, nós precisamos analisar isto à luz das Escrituras. O que isso quer nos dizer? Ninguém acorda cedo e vira o marido para a esposa: hoje a gente vai se separar. Não. A separação, a destruição do casamento já vinha paulatinamente acontecendo. Assim como nenhum empresário quebra da noite para o dia. Ele não acorda cedo: hoje estou quebrado. Não. Por conta de uma má gestão, de uma má administração empresarial, ele veio quebrando a empresa dele ao longo dos anos, dos meses. E aí foi o dia que ele: olha, a partir de hoje nós vamos fechar as portas e encerrar as nossas atividades empresariais. Então, no casamento, não foge à regra. O problema está em nós lutarmos, orarmos, mas não com objetividade. Jesus, contra o que estou lutando? Mostra-me, Senhor, para que a minha oração seja o meio apropriado, mas também empregada no meio apropriado. Aí nós conseguimos entender e conseguimos colocar em prática os ensinamentos que são passados, quer sejam aqui na igreja, quer sejam através do seu estudo individual, quando você lê a palavra de Deus. Aí as coisas ficam mais claras, mais transparentes, e nós conseguimos vivenciar os milagres do Senhor sobre nossa casa, sobre nossa vida, sobre os nossos filhos. Aí é que faz a diferença. Teve uma situação em que vocês sabem que vizinhos brigam, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir brigas de vizinhos. Então, a casa da gente não foge à regra. E a gente ouvindo. E aí, o Thales chegou para mim, né? Nossa, pai, o fulano está ouvindo. Está amarrado, Satanás, em nome de Jesus. Acaba agora com essa desavença. Esse silêncio. Nossa, pai, não dá nem para brincar perto de você. Não, ou seja, nós precisamos fazer isso para ver como que a nossa fé ela é renovada. Porque às vezes a gente tem medo de usar as ferramentas à nossa disposição. E dentre as ferramentas está a leitura da palavra de Deus, para que nós possamos aprender o que o Senhor quer nos ensinar, mas também a questão da leitura. Nós precisamos colocar isso em prática dentro da nossa casa. Quando estou ruim, Sônia ora por mim. Quando Sônia não está bem, eu oro por Sônia. Quando os filhos não estão bem, oramos pelos filhos. Quando os filhos vão viajar, nós oramos pelos filhos. É por isso que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Por quê? Resultado da oração. Eu sei que pessoas que cresceram comigo oravam pela minha conversão. E se hoje eu estou aqui, é fruto do resultado da oração dessas pessoas. O menino que eu falei aqui que nós fomos no noivado dele, os pais dele é que foram responsáveis para que nós fôssemos à igreja. E aí nós conhecemos o Senhor e nunca mais saímos. Então nós precisamos analisar isso. O que nós estamos fazendo com o nosso casamento? Tem pessoas que falam que o casamento é uma luta entre dois seres que só termina com a morte de um deles. Não é bem assim. Eu até brinco que eu não quero ver a Sônia viúva, não quero ver a Sônia passar a dor da viuvez, porque eu me preocupo muito com ela. Não quero vê-la sofrer. Mas isso é só brincadeira, irmão. É só brincadeira, né? Por quê? Porque a gente se acostuma. É triste o exemplo, mas assistindo ao telejornal ontem, aqui quando falou sobre as mortes aqui em Pouso Alegre, de uma senhora que viveu com o marido mais de 40 anos. E, infelizmente, ele foi acometido pela Covid-19 e veio a óbito. E ela falando com tristeza da ausência que sente dele na casa. O que nós estamos fazendo com o nosso casamento? O que nós estamos fazendo com os nossos filhos, com a nossa família? O que nós estamos ensinando aos nossos filhos? E aí, prosseguindo, Jesus diz que aquela casa cai
e a sua queda foi grande. Amados, se é um casamento de um incircunciso que se desfaz, é apenas mais um casamento de um incircunciso desfeito. Olha o exemplo que aconteceu recentemente, envolvendo uma parlamentar, uma deputada federal, que era cantora, pastora, e que veio a cometer essa atrocidade contra o marido dela, que se diziam cristãos. Como que isso nos afeta? Por quê? Porque as pessoas... Mas não é cristão? Olha o que fez. Percebe quando Jesus está falando assim, que a queda daquela casa foi grande? É nesse sentido. E o mais doido disto tudo é quando Paulo nos alerta. Aquele que pensa... Raquel, vou tomar água de vontade. Aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Então, é a misericórdia do Senhor, é a graça de Deus que nos sustenta, que nos mantém em pé. Porque constantemente nós somos inclinados à nossa velha criatura. Então, aí a importância de nós analisarmos. Senhor, me ajuda, sozinho eu não consigo. E quando nós temos os olhos fixos em Cristo, nós estamos edificando a nossa casa sobre a rocha. Desviamos os olhos dele, nós estamos edificando a nossa casa sobre a areia. Semelhantemente ao que aconteceu com Pedro quando foi caminhar sobre as águas com Jesus. Enquanto ele estava andando, olhando para Jesus, estava tudo lindo e maravilhoso. A hora que ele olhou as ondas batendo nele ali, eu estou indo contra as leis da física? Como que eu posso andar sobre as águas? Pronto, começou a afundar. E aí vem Jesus a socorro e restaura Pedro. Então a gente tem que analisar essas questões aí. Então, Jesus continua a exposição, aliás, o evangelista continua o relato dele, que depois de Jesus orientar, e eu acho interessante essas questões, Jesus pega ensinamento do dia a dia deles. E aí pega e mostra, e confronta. Olha, ouviu a minha palavra, colocou em prática, você é semelhante ao homem prudente. Ouviu a minha palavra e não as praticou, você é um homem insensato. Depois que Jesus termina de falar estas palavras, o evangelista diz que a multidão ficou assim extasiada. Porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Isso também é muito importante a gente analisar. Família não é instituição divina? É. Quem tem mais autoridade para falar daquilo que ele mesmo instituiu? O Senhor. Então essa autoridade que ele tem para nos ensinar é com conhecimento de causa. Por quê? Porque foi ele quem nos fez, ele instituiu família, ele nos ensina, ele nos orienta. E ele fala, olha, segue por este caminho. Mas na maioria das vezes, nós insistimos em trafegar pelos nossos próprios caminhos. Ao passo que a palavra de Deus nos diz que os sonhos que o Senhor tem sobre nós, os pensamentos que Deus tem sobre nós, são pensamentos de paz e não de mal. E que os caminhos deles estão muito mais altos que os nossos caminhos. Mas nós caminhamos na inteireza daquele conhecimento que nós temos. E o conhecimento que nós temos é um conhecimento muitas vezes raso. Não tem profundidade. Aí carece que nós cheguemos o quê? A Cristo falemos, Senhor, nos capacite, nos ensine, Senhor, como agir diante desta situação. Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai conseguir levar adiante o plano do Senhor, que é família? E eu costumo dizer que famílias fortalecidas é igreja estruturada. Se nós conseguirmos manter as nossas famílias coesas, nós teremos condições de aconselhar as outras pessoas. Olha, o que você faz para o seu casamento ser uma bênção? Que aí a gente diz, eu não faço nada, é Deus que capacita. Sim, Deus capacita, mas o que Deus está te capacitando para fazer? Então nós temos que buscar isso. Olha, Deus tem me capacitado com relação a isso, com relação àquilo. Estava lendo um livro aí que o pastor me deu, do pastor Josué Gonçalves, e ele diz
que se marido e mulher, ao invés de criticarem mais um ao outro, elogiassem mais um ao outro, teríamos menos problemas. Outro dia nós conversamos aqui, peguei até o pastor como exemplo, perguntando se ele tinha qualidades e não qualidades. Vocês se lembram disso? Então isto também no casamento é uma verdade. Então nós também precisamos aprender a elogiar as pessoas dentro da nossa casa. Mas também não é receber aquele elogio também, nossa, fala mais, massageia o meu ego. Não, não é nesse sentido. É nós sermos sinceros. Também não é elogiar só quando faz alguma coisa de errado. Fez alguma coisa de errado, deixa, você é linda, maravilhosa, tal. Filhos são assim, né, irmão? Começam a vir e elogiar, nossa, pai, gosto tanto de você. Você é lindo. O que você fez? O que você quer? Porque eles aprendem muito rapidamente. Então aqui, o evangelista ele está comparando, olha, Jesus ensina com autoridade e não semelhante aos escribas. E aí vem uma parte legal. Os escribas, o que eles faziam com relação à palavra de Deus? Eles copiavam. Então quando você está copiando alguma coisa, você está lendo. Indiretamente, nós podemos inferir que você é como se estivesse ouvindo. Mas os escribas não praticavam o que eles copiavam. Não praticavam o que eles ouviam. Aí a diferença clara entre Jesus com autoridade e os escribas. Lá na instituição que eu dava aulas, os meninos lá saíam como técnico em administração de empresas. E aí eu falava para eles, imaginem só vocês saindo aqui da instituição e levando o seu currículo, e aí vocês são chamados para uma entrevista. E aí o entrevistador lhe faz uma pergunta: como está a sua vida financeira? E aí vocês respondem, minha vida financeira está totalmente quebrada, estou endividado, estou afundado em dívidas, mas a sua empresa pode ficar tranquilo que eu vou administrar bem. Não tem lógica uma questão dessa. Porque a primeira empresa que nós temos somos nós. Se nós não conseguimos administrar as nossas finanças pessoais, como que nós vamos, em virtude daquilo que nós aprendemos dentro da instituição, lá da escola, se nós não conseguimos administrá-las, como que nós vamos administrar numa empresa? É ilógico, é incoerente uma situação dessa. É semelhantemente àquela história que a gente ouve por aí. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Só que nós nos esquecemos que as nossas atitudes falam mais alto do que a nossa fala, do que aquilo que nós receitamos. Então é neste contexto aqui que o evangelista faz questão de frisar esta fala. As pessoas ficavam maravilhadas porque elas gostavam de ouvir Jesus falar, porque Jesus falava com autoridade. Não como os escribas. Então, mas nós precisamos buscar no Senhor, nos capacitar, porque os tempos são maus. Eu estava lendo as conversas dos irmãos lá no grupo da igreja, e é bem por aí, as coisas estão acontecendo. E nós não estamos prestando a devida atenção. Em determinado momento, Jesus vai falar assim, olha, assim como era no tempo de de Noé, quando casavam, comiam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. Casar não é pecado, vender não é pecado, comer não é pecado. Ou seja, eles estavam fazendo coisas do dia a dia, até que veio o dilúvio e pegou a todos de surpresa. Assim será a volta do Filho do Homem. Então nós precisamos entregar o nosso casamento para o Senhor da maneira como Ele instituiu. Mas não tem um projeto. Tem um projeto, sim. A Bíblia ensina. Principalmente a carta de Paulo aos Efésios fala muito sobre o relacionamento do marido com a esposa e da esposa em relação ao marido. Só que nós temos aquele negócio, não, se ela agir dessa forma, eu ajo desta maneira. Não, primeiro nós precisamos fazer. O exemplo é dado pelo próprio Senhor. Ele morreu primeiro em nosso lugar. Deus enviou o seu Filho. Então Deus fez primeiro, Deus ensinou primeiro. Então nós temos que analisar, pensar à luz das Sagradas Escrituras e pedir para o Senhor ter misericórdia e nos ensinar essa nossa caminhada. Porque não é fácil, não é fácil. O irmão tem filho casado, já tem netinho. Então o que acontece?
É outra geração. O netinho, que mundo que ele vai pegar aí pela frente? Que mundo? Seus filhos são pequenos, quando adultos, que mundo eles irão encontrar pela frente? Em casa, uma das coisas que a gente, quando eles tiveram mais ou menos uma noção de mexer em fogão, a primeira coisa que nós fizemos foi ensiná-los a fazer pelo menos um Nescau lá. Por quê? O desejo do meu coração é conhecer os filhos dos nossos filhos. Mas a gente não sabe os planos do Senhor. Conforme diz lá o Cláudio Duarte, a gente tem uma senha. Vai que você deita essa noite e é o teu número que é chamado. Acabou. Então o desejo nosso, volto a dizer, é ver os filhos dos nossos filhos. Mas o que nós... E isso por experiência própria. Amados, eu não sei fritar um ovo. Vocês, nossa, que vergonha. Não é que a avó não ensinou. Aí depois Deus coloca a Sônia do meu lado, que cozinha muito bem doce e salgado. Pra quê, né, Neide? Deixa ela fazer. Ela gosta de fazer, Neide. Você acha que eu vou lá querer tomar o fogão? Não, deixa. Os nossos filhos já não. O Thales já se vira. Ana Clara já se vira. Por quê? Porque a gente não sabe os planos do Senhor, o futuro do Senhor. Paulo mesmo diz, meu desejo é estar com vocês, mas vou ser sincero, estar com Cristo vai ser melhor. Então nós temos que pensar e pedir para Deus, Senhor, nos mostre, nos ensina que maneira nós estamos conduzindo o nosso casamento. Onde eu estou construindo o meu casamento? Onde eu estou edificando o meu casamento? Na rocha, que é o Senhor, ou na areia? Se for na rocha, nós vamos ter luta, sim. Mas a nossa casa não vai cair. Nosso casamento não vai cair. Se for na areia e nós continuarmos ainda edificando na areia, a nossa casa vai cair. E vai ser grande a sua ruína. Mas dá tempo da gente pedir para o Senhor. Senhor, até aqui eu ouvi tua palavra e não estava praticando. Estava difícil. Então me capacita a colocar em prática os teus ensinamentos. Me ajuda, me orienta a colocar em prática os teus ensinamentos, Senhor. Essa parte não é fácil, amados. Não é. Porque a gente quer receber as bênçãos do Senhor, mas nós não queremos aquilo que Ele permite. E volto a utilizar a fala desse meu colega lá na prefeitura. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não são apenas as coisas boas que Paulo está dizendo. São todas as coisas. Acontece que muitas vezes nós temos dificuldade de entender até mesmo uma doença na família, até mesmo uma dificuldade financeira, até mesmo a partida precoce de um ente querido. Mas cabe a nós buscarmos no Senhor. Senhor, me mostra então, Senhor, me mostra. E por isso a importância de colocarmos o quê? A palavra do Senhor. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração. Tudo aquilo que você esconde, se você não esquecer onde escondeu, você sabe onde está. Não é isso que o salmista está falando. Olha, eu guardei a tua palavra no coração. E no momento de dificuldade, a gente pode recitar versículos bíblicos. Aquilo alimenta a nossa fé, nos mantém firmes e constantes. Então não é tão complicado. Hoje eu falava com uma colega de trabalho. A vida é tão simples, ela é verdade. Nós é que a complicamos. E é. Viver é simples. Não estou falando que é fácil. É diferente. Porque às vezes a gente confunde simplicidade com facilidade. Não é. Viver é simples. A gente até brinca com as meninas, né? Quantos calçados você tem em casa? Eu tenho 25 pares, eu tenho 30 pares. Né? E quantos pés você tem? É só um comparativo. O homem não. O homem, se abusar, ele vai com a mesma roupa assim, né? A mulher que tem, não, você tem que trocar. Por quê? Porque é uma questão de simplicidade. Mas também entendo que a gente tem que andar arrumadinho. Aí, aquela máxima também, a mulher se arruma para outra mulher, né? Aí vocês vão falar, nossa, mas por que ela arruma o marido dela? Para mostrar para outra como é que o marido da outra tá desarrumadinho, dela tá em cima. Então, aquelas coisas básicas que a gente vê por aí. Então, isso é importante. Mas é a simplicidade do casamento. A roupa do homem, ela é muito mais ajustável. Um terno, você pode ir num casamento e ir a um velório.
E a moça com a roupa de festa do casamento? Como é que vai no velório? Só se estiver festejando a partida da pessoa, né? A gente não sabe, né? Mas é só para descontrair os irmãos. Então, isso que é interessante nós analisarmos. E viver essa simplicidade. Viver essa simplicidade. Essa pandemia, nós vamos ter condições de contar, eu quero, para os filhos dos meus filhos. Foi um divisor de águas na igreja. Na igreja. Ah, mas a economia, isso, sim. Mas na igreja. Por quê? Porque está realmente apresentando aqueles que estão vivendo o evangelho na sua essência. Porque é fácil, como é que o pessoal fala? É fácil ter Jesus no... Eles falam assim, é fácil ter Jesus no peito. É fácil. Exatamente. É bem por aí. É bem por aí. Então é fácil. Não, Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo, é isso, é aquilo. Mas e quando vem a luta? Então nós precisamos ter essa plena convicção. A Bíblia não fala isso, mas nós podemos inferir isso, que não cai uma folha se não for da vontade de Deus. O povo fala, a Bíblia diz, não, isso não está escrito na Bíblia, mas nós podemos conjecturar, ou seja, tirar esse entendimento das Sagradas Escrituras, que é verdade. E todas as coisas acontecem porque Deus assim permite. Então nós temos que analisar e entender. Dentro do casamento, eu até brinco, hoje eu tenho 25 anos de casados com Sônia e mais 5 de namoro, ou seja, 3 décadas com a mesma pessoa. Imagina hipoteticamente separar-me de Sônia, começar tudo de novo. E não vai pegar uma novinha. Porque não tem beleza, né? É desprovido de beleza, né? Não é que não tem beleza, né, Neide? Vamos falar em português mais bonito, né? Desprovido de beleza e desprovido de riqueza. Então novinha não pega, vai pegar uma mais ou menos rodada, né? E aí? Começar tudo de novo? Não é muito mais fácil sentar e ver onde que está a goteira no telhado? Senhor, mostra aí onde que está a goteira. E corrigir e acertar e dar seguimento àquilo que o Senhor uniu. E eu tenho certeza que se você analisar, você vai ver pessoas que passaram por dificuldades no seu casamento, mas pediram a ajuda do Senhor e Jesus restaurou o casamento. Mas em contrapartida, eu tenho certeza que você também conhece pessoas que por N situações, e nós não estamos aqui para julgar, até mesmo porque o capítulo 7 de Mateus começa, não julgueis para que não sejais julgados. Então, nós não queremos de forma alguma entrar nesse mérito. Mas quantas pessoas que deixaram de atender, ouvir a voz do Senhor e praticar, e seus casamentos sucumbiram à ruína. E grande foi a sua queda. Então cabe a nós analisarmos e pensarmos, Senhor, me orienta, como devo agir? E pelo pouco tempo que eu tenho frequentado esta igreja, eu posso dizer que é uma igreja que se preocupa em pregar a palavra de Deus. E isto faz toda a diferença. Porque não é o pregador que transforma as pessoas, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E eu tenho visto, eu tenho presenciado que há uma preocupação genuína, tanto por parte do pastor que está aqui, quanto dos irmãos que participam aí, compartilhando os estudos na escola bíblica, que se preocupam em pregar a palavra de Deus. E Paulo vai exortar, pregue a palavra. Pregue a palavra. Se esta palavra transformou a vida do apóstolo Paulo, que perseguia a igreja e passou a ser perseguido, e tantas coisas mais que nós podemos ver, a riqueza de detalhes de personagens bíblicos, no mínimo, deveria surtir a seguinte dúvida na nossa cabeça. Se deu certo com essas pessoas, pode dar certo comigo. E aí, não satisfeitos, nós podemos ver inúmeras pessoas à nossa volta que pegaram este livro e fizeram dele a sua conduta de fé, colocaram em prática os ensinamentos que este livro
trazem. E vimos a transformação. E eu posso falar com conhecimento de causa. Posso falar com conhecimento de causa. Tinha tudo para não ser nada, mas pela misericórdia de Deus, Ele encontrou comigo. Transformou a minha vida, transformou a minha casa. E hoje estou compartilhando aquilo que nós temos buscado colocar em prática dentro da nossa casa. Erramos? Erramos. Mas erramos muitas vezes no intuito de acertarmos. Nós precisamos do Senhor. Senhor, me ajuda, porque sozinho não dá. Eu me lembro direitinho uma vez quando uma pessoa perguntou: e aí, como é que você está? Eu estou bem e tal, né? E Sônia? A Sônia também está bem. E o casamento de vocês? O casamento nosso estava mais ou menos. Mas depois que entrou uma pessoa no casamento, o negócio ficou bom. Aí você via a pessoa olhar assim, meio torta, assim, né? Mas como assim? Filho, agora o casamento lá em casa é a 3. A pessoa, nossa, mas e a Sônia que acordou? Foi ela que me apresentou a pessoa, ué. O negócio foi bom. Mas pensa, mas mudou e mudou mesmo. A pessoa, mas quem que é esse daí que entrou lá? Jesus. Jesus entrou no nosso casamento. E o povo tem maneira de falar, né? Eu mudei da água para o vinho. Amados, o ideal deveria ser do vinho para a água, porque a água é que é pura. O vinho tem a fermentação. Mas é só aqui para a questão da gente pensar. A gente fala, minha vida mudou da água para o vinho. Não, o ideal é do vinho para a água, porque a água é pura. Mas aí sim, eu pego essa brincadeira para despertar curiosidade na pessoa. Mas como assim? Quem que é essa pessoa? Como é que funciona? E aí a gente tem a oportunidade de apresentar Jesus às demais pessoas. Então nós precisamos buscar em Deus construir o nosso casamento, constituir a nossa família na rocha, para que a nossa casa não venha abalar-se, não venha cair, mas que continuemos firmes e constantes, a despeito das tempestades e dos vendavais que porventura assolarem a nossa construção. Saberemos que ela se manterá em pé, não por nós mesmos, mas por aquele que disse que essa casa não vai cair. Senhor, nós mais uma vez reunidos, louvamos o Teu nome, Te adoramos por estas pessoas que estão aqui. Louvamos também, Senhor, a Ti, por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, Pai. Só o Senhor sabe onde essas palavras estão chegando. Mas onde essas palavras chegarem, nós oramos para que o Teu Espírito possa traduzir ao encontro da necessidade de cada um que está nos assistindo, Pai. E da mesma maneira nós pedimos, Pai, por aqueles que aqui estão, a começar por mim, que o que nós compartilhamos aqui esta noite não seja apenas situações de audição, Pai, mas que transformem em prática, Deus. Ensina-nos, nos capacita, Deus, através do Teu Espírito Santo, de tal maneira, Deus, que nós possamos alcançar um coração sábio e colocar em prática o que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Oramos, Deus, pelos esposos, oramos pelas esposas, pelos filhos, Senhor. Principalmente, ó Deus, aqueles que por um momento, um breve espaço de tempo, ainda continuam apartados dos Teus caminhos, Senhor. Eu não uso, Senhor, a palavra desviado, mas simplesmente apartado, porque nós sabemos que ao Teu tempo eles regressarão, Pai. Continua abençoando, Senhor, a vida do pastor, a família dele, o grupo que aqui está reunido, Senhor. Que não venhamos a envergonhar o Teu nome, mas pelo contrário, semelhantemente ao que Paulo diz, que sejamos as cartas vivas do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos chegando ao fim do nosso culto e eu recebi, eu não postei no grupo da igreja, mas vou postar isso sim. Acho que eu mandei para alguns irmãos da igreja, sobre uma pesquisa feita nos Estados Unidos, né, do seminário teológico, através do reitor, Dr. Scott. Ele diz o seguinte, mais ou menos, né? O seu pastor pode estar precisando de você. E ele diz algo interessante aqui, que eu vou ler para os irmãos. Pastorear sempre foi uma tarefa difícil, mas existem alguns fatos específicos do tempo em que estamos vivendo que atingem com mais força os pastores e líderes. Assim como todos nós, os pastores estão cansados da pandemia, está sendo desestimulante
pastorear membros das igrejas com visões tão antagônicas sobre o que está ocorrendo. Algumas pessoas estão apavoradas, que nem saem de casa. E outros estão certos de que vivemos uma farsa. Além disso, a perda de membros e a baixa frequência nas atividades não presenciais online também tem desanimado os pastores. Na verdade, eles nem sabem se suas igrejas vão ser capazes de se sustentarem depois da pandemia. O cansaço e a preocupação dos membros faz com que suas críticas sejam mais frequentes aos pastores e às decisões impopulares na condução da igreja. Somado a isso, ainda existe o fato de que o trabalho dos pastores aumentou consideravelmente ao ter que tornar remotos os trabalhos que eram presenciais. Comecem a reparar um clima de esgotamento, abandono e a falta horizontes dos pastores. Isso é fruto da tomada de consciência de que cada nova decisão pastoral, metade da congregação se sentirá ofendida e possivelmente deixará de frequentar a igreja. Além disso, todo o caos político e ambiente inflamado das redes sociais só cooperam para aumentar a sensação da hostilidade. Não adianta orar pela vacina ou por um novo ministro de saúde. Talvez a imunização da população não venha mais rápido do que tanta carta pastoral pedindo a demissão de seus ministérios. E é isso que nós vamos começar a ver depois da pandemia. Quando eu li isso, eu fiquei assim, muito preocupado, muito preocupado com o que vai acontecer nas igrejas. Nas igrejas. E nós não estamos longe disso também. E eu fiquei pensando em nós aqui na Betel. E quando a gente começou, a minha ideia, Deus falou muito comigo no início da pandemia, falou assim, começa seu ministério de novo. Começa com quem está aqui. Com você. Começa com quem está aqui. Porque a igreja vai mudar. Falamos tanto em peneiras, Começa com quem está aqui. E aí eu comecei a questionar, e se eu começasse o meu ministério de novo? Eu fiquei pensando, e aí você vai entender, Carlinhos, Eu queria começar, Deus, com um culto na quinta-feira da família. Porque as igrejas, quando a igreja tem uma família, tem as famílias fortes, as igrejas crescem. Queria começar com a EBD bíblica. Bíblia mesmo para o povo, porque a gente não lê Bíblia. Quando a gente lê Bíblia, a gente fala muita besteira, e faz besteira também. E à noite eu queria fazer algo diferente. Eu queria aumentar a fé do povo. Eu orei muito a Deus por isso, E como Deus mandou pessoas para completar toda essa renovação que a gente está vivendo aqui na Betel. Eu me sinto honrado, primeiramente, eu nunca falei isso, de ter minha esposa desde março aqui comigo. Os irmãos sabem da minha dificuldade. E eu confesso, se a Ivone não estivesse aqui nessa pandemia comigo, eu seria um desastre muito grande. Então Deus foi muito misericordioso comigo. Muito misericordioso comigo mesmo. Então apoiem, irmãos, apoiem. Nós temos muitas coisas para fazer aqui. Muitas coisas. Deus deu a oportunidade de a gente abrir uma congregação na pandemia. Na pandemia. Então o que está de errado aqui? O que está de errado aqui na igreja? Deus renovou tudo. Domingo nós tivemos mais visitantes aqui, irmão João, do que os membros da igreja. Deus renovando a igreja. É o agir de Deus. Isso não é meu. Isso é de Deus. E como nós temos que entender isso? Nós temos que trabalhar para o Senhor. Nós temos que trabalhar para o Senhor. E a gente precisa, quando nós recebemos as pessoas nos procurando, pastor, eu quero me batizar, mas a gente nem deu estudo bíblico lá ainda, Washington? Nem começou, nós falamos sobre Jesus é a solução, as pessoas já estão interessadas na igreja. A gente, pastor, domingo eu quero ir, domingo eu quero estar lá. Isso é uma renovação que está chegando. É a renovação que está chegando para nós. E como Deus foi misericordioso com a gente aqui na Betel. Nós fizemos reformas, nós mudamos muita coisa. Então isso, irmãos, não é para falar mal.
é para dar glórias a Deus, aleluias ao nome de Deus, que Ele foi muito misericordioso com nós. E domingo preparem para um grande desafio que nós vamos fazer para essa igreja. E Deus vai nos dar essa graça também, porque nós estamos no propósito de Deus, nós estamos na visão de Deus, e a visão de Deus é além do nosso alcance, né? Abaixe seus olhos, olhe pela sua família. Ó Deus, agradeça, né? Pela minha esposa, pelos meus filhos, né? Pelos meus netos. Olha coisa boa que Deus me deu, né? Deus mandou mais 3 para a gente cuidar lá em casa. Eu tenho 3 netos: o João, a Isa e o Gabriel. Estou muito feliz com o que Deus fez na minha vida nessa pandemia. Nada nos faltou. Nada nos faltou. Mas sempre tem um inimigo, né? Espetando a gente lá assim, né? Não, até esteve. Mas Deus foi bom. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Sua família é linda, né? Seus filhos são lindos, são bênção do Senhor, herança do Senhor. Olha que coisa bonita. Seu marido é lindo. Fale para ele, diz: você está lindo hoje, amor. Eu vou ficar feliz. Eu só me sinto bonito mesmo. Eu sou meio bonito, né? Para minha esposa, é claro. Fale isso para, né? Isso é bom demais. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, nós só temos que agradecer pela nossa igreja. Sabemos que o Senhor colocou pessoas certas aqui. Tem mandado pessoas certas também. E, ó Deus, dá visão, dá entendimento, discernimento para aqueles que não entenderam todo esse propósito. Pai, nós só temos que agradecer ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela minha vida. Muito obrigado por essa pandemia que aconteceu, onde nós podemos presenciar tantas coisas na nossa vida boas, Senhor. O Senhor nos sustentou, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos deu saúde. Nós estamos respirando, Jesus. Ó Pai, como isso é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Como foi dito aqui, Pai, se nós morremos hoje, aleluia, também nós vamos estar com o Senhor. Ó Pai, muito obrigado por tudo isso, Senhor. Muito obrigado, porque tudo que o Senhor fez e faz é muito bom. É muito bom, Jesus. Obrigado por tudo isso que está acontecendo aqui na nossa igreja também. Sabemos que tudo isso foi o que o Senhor preparou para nós. Até minha vinda para cá também, Jesus. Eu vim no momento certo também. Eu só tenho que agradecer ao Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E que Deus assim nos abençoe, né? Amém? Se sintam abraçados pelo pastor.